Eu sou o Henrique e no vídeo de hoje, vamos falar da descoberta dos raios-x e como uma observação acidental pode levar a avanços científicos transformadores e mostrar a importância da investigação curiosa e cuidadosa. Vamos para o vídeo. Em 8 de novembro de 1895, Röntgen estava trabalhando em seu laboratório de física na Universidade Würzburg, na Alemanha. Ele havia escurecido seu laboratório e fechado completamente seu tubo de Crookes com um material escuro para visualizar melhor os efeitos dos raios catódicos no tubo. Nenhuma luz visível escapava do tubo de Crookes devido ao papel preto que a recobria, mas Röntgen observou que uma placa revestida com platinocianeto de bário, material fluorescente, que estava por acaso sobre uma mesa brilhava. Uma luz intensa verde amarelada. A intensidade do brilho aumentava quando a placa era aproximada do tubo. Consequentemente, havia poucas dúvidas sobre a origem do estímulo do brilho. Este brilho é chamado de fluorescência. A abordagem imediata de Röntgen para investigar essa luz misteriosa e foi contrapondo diversos materiais como a madeira, alumínio e a própria mão, entre o tubo de Crookes e a chapa fluorescente. Röntgen percebeu que esses novos raios podiam penetrar materiais sólidos como madeira e carne, mas não ossos e metais, criando sombras distintas em placas fotográficas. Ele chamou a nova descoberta de X-Strahlen, raios-x. O X era para o desconhecido. Ele ansiosamente continuou as investigações por várias semanas. As investigações iniciais de Röntgen foram extremamente rigorosas. Röntgen foi capaz de relatar seus resultados experimentais para a comunidade científica antes do final de 1895. Produziu e publicou a primeira imagem de raios-x médica, no início de 1896. Era a imagem da mão de sua esposa, Anna Bertha Röntgen. Quando ela viu, exclamou em alemão, Ich habe meinen Tod gesehen, que significa Eu vi minha morte. Este fato ilustra o impressionante e, ao mesmo tempo, perturbador foi a visão dos ossos de sua própria mão. O primeiro exame de raios-x médico nos Estados Unidos, realizado no início de fevereiro de 1896, no laboratório de física no Dartmouth College. Um jovem paciente, Ed McCarthy de Hanover, New Hampshire, quebrou o seu pulso enquanto patinava sobre o rio Connecticut e foi submetido aos raios-x. Existem dois tipos gerais de exames de raios-x, radiografia e fluoroscopia. A radiografia utiliza filmes de raios-x e, geralmente, um tubo de raios-x. Esses exames fornecem ao radiologista imagens fixas. A fluoroscopia é por vezes realizada com um tubo de raios-x localizado abaixo da mesa de exame. O radiologista é provido com imagens dinâmicas em um monitor de televisão. Para produzir um feixe de raios-x que seja satisfatório para a imagem, você deve fornecer ao tubo de raios-x uma alta tensão e uma corrente elétrica suficientes. Hoje, tensão e corrente são fornecidos a um tubo de raios-x por intermédio de circuitos elétricos bastante complicados. Mas no tempo de Röntgen, somente geradores simples estáticos estavam disponíveis. O equipamento de fluoroscopia foi desenvolvido em 1898 pelo inventor americano Thomas A. Edison. O material fluorescente inicial de Edison foi o platinocianeto de bário, largamente utilizado em laboratórios. Ele investigou as propriedades fluorescentes de mais de 1.800 materiais, incluindo sulfeto de zinco e cádmio e tungstato de cálcio, duas substâncias em uso atualmente. O cientista abandonou-as quando seu assistente e amigo de longa data, Clarence Daly, sofreu uma grave queimadura com raios-x, requerendo, ao final, a amputação de ambos os seus braços. Daly morreu em 1904 e é considerado o primeiro morto por raio-x nos Estados Unidos. Por causa do perigo inerente da radiação, dois dispositivos destinados a reduzir a exposição dos pacientes aos raios-x e, assim, minimizar a possibilidade de queimadura com raios-x foram introduzidos antes da virada do século XX por um dentista de Boston, William Rawlins. Rawlins utilizava raios-x para fazer a imagem de dentes e concluiu que, ao restringir o feixe de raios-x com uma folha de chumbo, incluindo um diafragma no centro, e inserir um filtro de alumínio, havia melhora da qualidade do diagnóstico das radiografias.
Esta primeira aplicação da colimação e filtração foi aos poucos seguida pela adoção geral dessas técnicas. Posteriormente, reconheceu-se que esses dispositivos reduziam os riscos associados com raios-x. Em 1907, Snook substituiu as máquinas estáticas e bobinas que estavam em uso na época por uma fonte de alimentação de alta tensão, um transformador ininterrupto. Só quando houve a introdução do tubo de Coolidge, o transformador de Snook foi amplamente adotado. Após consideráveis ensaios clínicos, William D. Coolidge revelou seu tubo de raios-x com cátodo quente para a comunidade médica em 1913. Foi imediatamente reconhecido como sendo muito superior ao do tubo Crookes. Consistia em um tubo de vácuo que permitia selecionar a intensidade e a energia dos raios-x separadamente e com grande precisão. Isso não tinha sido possível com tubos cheios de gás, os quais dificultavam o estabelecimento dos padrões para as técnicas. Os tubos de raios-x hoje em uso são refinamentos do tubo de Coolidge. A radiologia surgiu como uma especialidade médica devido ao transformador de Snook e ao tubo de raios-x de Coolidge. Cada uma das últimas décadas viu notáveis melhorias na imagiologia médica. A primeira fatalidade por causa de raios-x nos Estados Unidos ocorreu em 1904. Infelizmente, as lesões por radiação foram bastante frequentes nos primeiros anos. Essas lesões em geral assumiam a forma de danos à pele, às vezes severos, incluíam perda de cabelo e anemia. Médicos, e mais comumente pacientes, sofreram danos, em particular devido à baixa energia da radiação então disponível, que resultava na necessidade de uma longa exposição para obter uma radiografia aceitável. Por volta de 1910, essas lesões agudas começaram a ser controladas como efeitos biológicos dos raios-x e foram cientificamente investigadas e relatadas. Com a introdução do tubo de Coolidge e do transformador de Snook, a frequência de relatos de lesões de tecidos superficiais diminuiu. Anos mais tarde, descobriu-se que desordens do sangue, tais como anemia aplástica e leucemia, estavam ocorrendo em radiologistas numa taxa muito mais elevada do que em outras pessoas. Devido a estas observações, dispositivos de proteção e de vestuário, como luvas e aventais de chumbo, foram desenvolvidos. Por causa das práticas eficazes de proteção contra as radiações, a radiologia é agora considerada uma profissão segura. Hoje, a ênfase no controle da radiação em radiodiagnóstico tem se voltado para a proteção do paciente. Estudos atuais sugerem que mesmo baixas doses de radiação X utilizadas nos procedimentos de rotina diagnóstica podem resultar em uma baixa incidência de efeitos nocivos latentes. Também é bem estabelecido que o feto humano é sensível à radiação X no início da gravidez. Espera-se que esta introdução tenha enfatizado a importância de fornecer uma proteção adequada para ambos, o técnico radiologista e o paciente. A seguir, há uma breve descrição de alguns dos principais dispositivos de radioproteção. Filtros metálicos, geralmente de alumínio ou cobre, são inseridos na saída do tubo de raio-x, para que estes, com baixa energia, sejam absorvidos antes que alcancem o paciente. A colimação restringe o feixe útil de raio-x para a parte do corpo que deve ser examinada e, assim, poupa as partes de tecido adjacente da exposição desnecessária. Exames radiográficos realizados com as telas de intensificação reduzem a exposição do paciente aos raios-x em mais de 95%. Trajes de proteção material impregnado com chumbo. E por último, o console do controle radiográfico está sempre localizado atrás de uma barreira protetora. Agora atenção! Um cuidado é necessário bem no início de sua formação. Após trabalhar com sistemas de imagem de raios-x, você ficará tão acostumado com seu ambiente de trabalho que pode se tornar complacente com o controle da radiação. Não se permita desenvolver essa atitude, porque pode levar à exposição desnecessária à radiação. Bem-vindo ao Radiologia Fundamental. Junte-se a nós enquanto exploramos o fascinante mundo da imagem médica através do prisma da radiologia. Não perca nenhum vídeo! Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Foi ótimo ter vocês aqui!